Os sentimentos às vezes são tão fortes que é extremamente difícil lutar contra a atração. No entanto, às vezes a incapacidade de se controlar leva a um caminho perigoso. Histórias como a de hoje lembram um movimento voluntário em direção à morte, como uma mariposa à chama de uma vela. Christina Marie Woods nasceu em 19 de agosto de 1989 em South Bend, Indiana, nos Estados Unidos. A mãe de Christina tinha 18 anos quando a teve. Christina foi a primeira filha de seus pais. Depois nasceram mais 2 meninas e 2 meninos. Christina cresceu em uma família numerosa. Não é surpreendente que desde cedo ela tenha desenvolvido uma visão da vida ideal no casamento e com muitos filhos. No entanto, ainda no ensino fundamental, começaram os problemas familiares que gradualmente levaram à saída do pai da família. Christina sonhava em evitar os erros de seus pais e criar uma família completa, mas ainda nos anos escolares conheceu a vida adulta. Ela conheceu um rapaz mais velho e engravidou, apesar da pouca idade. A jovem decidiu manter o bebê. Sua primeira filha nasceu quando ela tinha apenas 16 anos. O pai da criança se mostrou um pai ruim e simplesmente abandonou sua namorada com o bebê. A vida seguiu aproximadamente o mesmo roteiro de sua mãe quando o pai de Christina deixou a família. Ela viu como sua mãe gastou sua vida e deu todo o seu esforço para criar seus filhos. Christina entendia como seria difícil e percebia que só graças a esses esforços ela poderia realizar seus sonhos, apesar da idade precoce. Não é surpreendente que, apesar das dificuldades, ela tenha decidido firmemente ser uma boa mãe, e conseguiu isso na opinião dos próximos que viam como ela se esforçava, considerando sua jovem idade para a maternidade. Quando Christina completou 17 anos, ela conheceu um homem de 30 anos chamado Troy Vedes, que trabalhava em uma loja perto da casa da estudante. A garota tomou a iniciativa e buscou aproximação. Vale notar que ela sempre foi atraída por homens mais velhos, mas mesmo assim Troy parecia velho demais, 2 vezes mais velho que ela. Apesar da diferença de idade e dos avisos da mãe, eles encontraram uma linguagem comum e começaram a se comunicar. Gradualmente, isso se transformou em um relacionamento romântico. O casal se casou em 14 de novembro de 2007, quando Christina completou 18 anos. Um ano depois, Christina engravidou novamente. Em 21 de abril de 2009, ocorreu a primeira tragédia na vida de Christina. Sua filha chamada Lilian morreu. A bebê tinha anomalias devido às quais a menina não sobreviveu. Neste período, Christina estava muito angustiada e tentou encontrar apoio em seu marido. No entanto, isso provou ser difícil. Troy era um homem bastante rígido e frio, com uma mentalidade conservadora, não mostrava suas emoções. Christina se tornou mãe de 4 filhos. Hailey, que era sua primeira filha, Sierra, Kira e Anthony. Amigos próximos e conhecidos a descreviam como uma pessoa muito amigável e alegre. Troy sempre tentava controlar tudo, mas isso encontrava resistência da jovem esposa. Ele precisava de uma mulher que ficasse constantemente em casa cuidando do lar. Devido à sua juventude, Christina não era adequada para isso. Ela ainda estava procurando seu lugar na vida, queria se divertir com amigos, às vezes ir a festas, ser livre do controle total. Troy tentava prendê-la na rotina doméstica. Por sua vez, o comportamento da jovem irritava o marido mais velho. Ele constantemente explodia com ela, a humilhava, implicava com cada pequeno detalhe. Após todos os eventos na vida do casal, uma noite eles tiveram outro conflito que foi provocado do nada. Tudo isso chegou à violência física. Troy bateu em sua esposa pela primeira vez. Ela não tolerou isso e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, o homem tentou se justificar e culpar sua esposa, mas não deu certo, já que Christina estava com o rosto machucado. No final, o homem foi detido e Christina decidiu que era hora de seguir em frente e se separar do marido, mas isso só levou a novas brigas. Quando o marido foi solto, Troy se comportou de forma inadequada, tentou perseguir sua esposa e até ameaçou algumas vezes quando a encontrava na cidade. Como resultado, Christina foi ao tribunal para obter uma ordem de restrição contra ele. Apesar disso, o homem continuou violando regularmente as restrições e foi até detido várias vezes. No entanto, isso não resultou em nenhuma punição séria. No outono de 2017, Christina foi diagnosticada com câncer. A doença foi detectada em estágio inicial, então a jovem mãe poderia ser salva com uma cirurgia. Depois que Christina passou pela cirurgia, ficou em repouso. Neste mesmo período, Troy começou novamente a mostrar maior interesse por Christina, tentando se reconciliar com ela e voltar a viver como uma grande família novamente. No entanto,
Ela já havia declarado várias vezes que não via o homem como nada além do pai de seus filhos. A jovem mulher só queria que ele se comunicasse com eles, mas não desejava restaurar o relacionamento conjugal. Neste momento, Cristina estava gradualmente se recuperando após a intervenção cirúrgica e estava em casa. Ela era constantemente visitada por parentes e amigos, especialmente sua mãe e suas duas melhores amigas, Jenna e Brooke. A segunda frequentemente vinha com seu marido Daniel. Brooke e Cristina se conheceram ainda jovens. Praticamente cresceram juntas e eram inseparáveis durante a maior parte da vida. Isso permitiu formar uma ligação de amizade muito forte. Na verdade, as jovens mulheres se tratavam como membros da mesma família. Em uma dessas noites, a mãe de Cristina veio para cuidar dela e planejava passar a noite. Lá, ela inesperadamente encontrou Daniel. Na época, a mãe não deu muita importância, já que ele frequentemente vinha com sua esposa. Possivelmente ele só tinha passado para entregar alguns presentes da amiga. Mas quanto mais tempo a mulher observava, mais estranho parecia seu comportamento. Primeiro, ele não saiu depois que a mulher disse que cuidaria de Cristina e que ele poderia ir embora. Ele até ficou a noite toda, e isso já não parecia mais uma visita amigável. Na manhã seguinte, a mãe de Cristina encontrou por acaso a melhor amiga Brooke. Ela estava muito preocupada com o comportamento e perguntou à amiga da filha por que o marido ia ver Cristina em sua ausência e podia ficar na casa a noite toda. Brooke não encontrou o que responder. Na verdade, ela não tinha ideia de que isso estava acontecendo. Brooke já suspeitava há muito tempo que seu marido a traía e ficou chocada ao descobrir que todo esse tempo ele tinha um caso com sua melhor amiga. Traída e extremamente insatisfeita, ela foi imediatamente à casa de Cristina para confrontá-la. Brooke se sentia traída não só pelo marido amado, mas também por uma pessoa próxima com quem praticamente cresceu. Brooke foi até Cristina e fez um escândalo. Cristina confessou à amiga que durante os últimos 10 anos eles mantinham um relacionamento com Daniel, usando a conexão de amizade com a melhor amiga como cobertura. Cristina se divertia pelas costas com o marido dela e nem planejava terminar isso. Essa confissão enfureceu Brooke. O ex-marido de Cristina, Troy, logo ficou sabendo desse conflito. O homem percebeu que durante uma parte significativa de sua vida conjugal ela também o traía. Portanto, decidiu aproveitar essa oportunidade para lutar pela custódia total de seus filhos, alegando que estava preocupado com o bem-estar das filhas e do filho devido à mãe problemática. Mas desde o início, familiares e amigos de Cristina entendiam que o verdadeiro objetivo de obter a custódia total era causar o máximo de dor possível à ex-esposa. Apesar dos conflitos intensos e da revelação da verdade, o relacionamento com Daniel continuou. Formou-se um verdadeiro triângulo amoroso. A partir da primavera de 2018, o homem morava alternadamente com Brooke e Cristina. Frequentemente ele escolhia uma mulher enquanto estava em conflito com a outra, e voltava assim que começavam os desentendimentos com a outra. Ambas sabiam disso, mas por alguma razão toleravam o que estava acontecendo. Ninguém se atrevia a dar o primeiro passo para romper essa conexão viciosa. Naturalmente, isso provocava ainda mais conflitos. As amigas brigaram definitivamente, havia constantes discussões entre elas e as coisas chegavam até mesmo a agressões físicas. Em maio de 2018, Dan e Cristina estavam passando tempo juntos novamente. A mulher insistia que ele deveria ficar com ela e deixar Brooke. Neste momento, esse assunto já tinha começado a tirar o homem do sério completamente. Surgiu mais uma discussão que se transformou em violência física, e foi um comportamento tão agressivo que Cristina acabou no hospital. Ela sofreu uma leve concussão cerebral, mas mesmo assim não rompeu o relacionamento. Aparentemente, ela continuava esperando se reconciliar com o marido da amiga. A situação chegou a um ponto crítico que levou a uma tragédia iminente. Neste mesmo período, ela mantinha contato constante com o ex-marido Troy, que tentava de todas as formas obter a custódia total dos filhos. Cristina superou momentos tensos e parecia que o homem estava se comportando de forma adequada. Nos primeiros dias de junho de 2018, ambos foram com as crianças a um parque de diversões. Eles queriam andar nos carrosséis com as crianças. Com os desentendimentos com Dan e a melhor amiga, o relacionamento com o ex-marido melhorou significativamente, mas ele não abandonava a ideia de conseguir mais direitos de custódia. Cristina até ficou feliz por estar com Troy, podendo se distrair do triângulo amoroso, dedicar tempo aos filhos e à criação conjunta. Em 9 de junho de 2018, Cristina, então com 28 anos, foi a uma reunião com o empregador. Era mais uma entrevista de emprego na qual ela depositava grandes esperanças, desejando se empregar e estabilizar sua situação financeira.
Ela ainda dependia muito da pensão do ex-marido e da ajuda dos familiares, mas percebia que isso não poderia continuar para sempre. Era necessário trabalhar, estabelecer independência e construir sua própria carreira, o que permitiria que ela e as crianças ficassem firmes por conta própria. Após a entrevista, Cristina ligou para sua mãe com a boa notícia, contando que tinha passado e conseguido o emprego. Ela estava a caminho e disse que ligaria para a mãe mais tarde quando chegasse em casa. Cristina queria combinar e discutir um encontro com ela e a irmã, pois queria comemorar sua conquista profissional. Era uma viagem de apenas 15-20 minutos de carro. A mãe estava tão feliz pela filha e aguardava ansiosamente a ligação. Mas mesmo depois de 1 hora, Cristina permanecia em silêncio. A mulher ficou preocupada e pensou que talvez ela tivesse se distraído com alguma coisa e simplesmente esquecido, embora isso não fosse típico dela. Então decidiu ligar para o número da filha. Para sua surpresa, ninguém atendeu. A mulher começou a enviar mensagens de texto, tentando obter resposta pelos aplicativos de mensagem, mas Cristina continuava ignorando tudo. A mãe continuou tentando contato durante todo o dia. Finalmente, à noite, decidiu procurar a polícia. No entanto, lá informaram que havia se passado muito pouco tempo para considerar uma pessoa como desaparecida. Tratava-se de uma mulher adulta que poderia usar seu tempo como quisesse e não precisava prestar contas à mãe. Os policiais sugeriram esperar 24 horas. Então a mãe foi até a casa da filha para se certificar de que Cristina estava bem, mas não encontrou nenhum sinal de sua presença ali. Parecia que ela nunca tinha chegado em casa. As crianças também não estavam. Descobriu-se que elas estavam todo esse tempo com o pai, Troy. Tudo isso causava grande preocupação, mas a mulher decidiu esperar até o dia seguinte na esperança de que a situação logo se esclarecesse. No dia seguinte, a mãe novamente não conseguiu falar com a filha e foi à polícia registrar um boletim de pessoa desaparecida. Desta vez, aceitaram sem discussão. A situação era realmente séria, já que se tratava de uma pessoa responsável, mãe de 4 filhos, que deveria estar sempre disponível e cuidando de seus filhos. Até aquele momento, nada parecido havia acontecido. A mãe estava muito preocupada. Aquilo não era típico de Cristina, especialmente considerando que ela começaria um novo trabalho em breve e tinha compromissos importantes marcados para os próximos dias. A maior estranheza era o fato de que em 12 de junho de 2018 estava marcada uma audiência no tribunal onde seria tomada a decisão final sobre qual dos pais biológicos teria direitos de custódia. No entanto, a desaparecida não apareceu. A mãe de Cristina foi à audiência pois queria apoiar a filha. Para seu grande pesar, Troy veio sozinho ao tribunal. O homem conversou com a mãe de Cristina, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. Isso deixou a mulher completamente perturbada. Ela entendia que a filha não perderia esse evento importantíssimo sob nenhuma circunstância. Ela planejava manter seus direitos de custódia, mas sua ausência na audiência colocou tudo em grande risco. Nesse mesmo dia, seu padrasto recebeu uma mensagem estranha de Cristina dizendo que ela estava com problemas e precisava de ajuda, pedindo que ele a buscasse. O homem contou tudo isso para a mãe da desaparecida, que ficou preocupada e aguardou mais detalhes sobre o que fazer. Mas em vez disso, 2 horas depois, o padrasto recebeu outra mensagem dizendo que estava tudo bem com ela e que não deveria contar à mãe sobre isso. Neste momento, os familiares finalmente se convenceram de que algo ruim havia acontecido com Cristina. Neste período, a polícia já conduzia ativamente uma operação de busca e resgate e também esperava que a desaparecida aparecesse no tribunal. Agora a suspeita e certeza de que ela tinha sido vítima de algum criminoso só se confirmou. Nenhum rastro da mulher foi encontrado. Os policiais começaram a investigar mais profundamente a complicada história de vida e relacionamentos de Cristina. Desde o início, o ex-marido era o principal suspeito, já que eles tinham um histórico longo de relações tensas e até ameaças, uma séria disputa por custódia, e o homem tinha um forte motivo para se livrar da ex-esposa. Mas apesar disso, ele foi um dos poucos que cooperou com a investigação. Naquele momento, nem a ex-melhor amiga Brooke nem seu marido Daniel demonstravam qualquer interesse em encontrar Cristina. A polícia tinha sérias suspeitas contra esse casal. Por fim, conseguiram provar que Troy não estava envolvido. O homem tinha um álibi confirmado por várias pessoas. No momento do desaparecimento de Cristina, ele estava com as crianças e sempre visível. O ex-marido realmente parecia preocupado com a situação de sua ex-esposa. Apesar das divergências, Troy não queria que os filhos ficassem sem mãe. Ele queria conseguir a custódia total mais porque a vida de Cristina naquele período parecia um caos. Então queria proteger as crianças dessa vida desorganizada.
Parecia que Cristina não perdia a esperança de conquistar o marido da amiga Brooke, apesar da resistência que vinha de ambos. A família de Daniel Neel possuía uma casa de campo no condado de St. Louis, Minnesota. A investigação verificou os dados do celular de Cristina e descobriu que esta casa foi o último lugar onde o telefone foi detectado. Curiosamente, era uma grande propriedade que estava abandonada nos últimos 5 anos. Os donos raramente vinham aqui para manter a propriedade em condições decentes. Os detetives foram até o local para verificar se havia algum vestígio de Cristina neste território. Ao redor da casa, tudo parecia normal para uma propriedade abandonada. Mas assim que os oficiais olharam pelas janelas, surgiram suspeitas alarmantes. Apesar da casa estar desabitada por muitos anos, segundo todos os membros da família de Dan, mesmo através da janela entreaberta dava para sentir claramente um forte cheiro de produtos de limpeza, eles obviamente tinham sido usados recentemente. Na mesa da cozinha havia luvas normalmente usadas para trabalhar com líquidos corrosivos. Os vizinhos relataram que ultimamente notaram atividade suspeita perto da casa abandonada. Havia vários carros estacionados entre 11 e 15 de junho. Os investigadores verificaram os registros de transferências bancárias e compras feitas por Neel nos últimos dias. Descobriu-se que pouco antes do desaparecimento de Cristina, ele comprou uma grande quantidade de produtos de limpeza e equipamentos de proteção idênticos aos encontrados na casa. Eles foram até a loja de produtos domésticos e solicitaram as gravações das câmeras de segurança. Como se descobriu, naquele dia o homem não foi fazer compra sozinho, Brooke estava com ele. Ambos pareciam tensos. Isso foi confirmado pelo vendedor da loja que atendeu os clientes suspeitos. Ele achou que a mulher mal se continha. Seus olhos estavam inquietos. Brooke estava claramente muito nervosa. Em 28 de junho de 2018, Cristina estava desaparecida há quase 3 semanas. A polícia finalmente obteve um mandado de busca para a casa abandonada da família Neel. Apesar das suspeitas, não conseguiram encontrar nada de interesse para a investigação dentro da casa. Todas as possíveis evidências tinham sido cuidadosamente removidas com produtos de limpeza. A atenção dos detetives foi atraída para uma grande cova de fogueira onde encontraram vários objetos que tentaram destruir com fogo. Entre eles havia partes de um telefone celular, uma pulseira, um botão de jeans e alguns outros objetos derretidos não identificados com uma inscrição do parque de diversões. Era o mesmo parque onde Cristina tinha passado tempo com seu ex-marido e filhos pouco antes de desaparecer. Troy confirmou tudo isso. Provavelmente os pertences da desaparecida foram queimados. A coincidência não poderia ser acidental. No entanto, a informação precisava ser verificada para excluir quaisquer especulações. Finalmente, em 2 de julho de 2018, a polícia realizou uma inspeção completa da área da casa e do terreno adjacente. Haviam-se passado 24 dias desde o desaparecimento de Cristina. Os investigadores examinaram praticamente cada centímetro do território. Longe da fogueira, descobriram que havia sido perturbada uma cova cavada especialmente para Cristina. O corpo da mulher estava enrolado, o que segundo os policiais foi feito para que a vítima coubesse em uma cova menor que não deveria chamar muita atenção. No corpo da vítima foram encontrados diversos ferimentos, o osso hioide estava quebrado, indicando estrangulamento, parecia que ela tinha sido morta manualmente. Após a autópsia, o médico legista confirmou que ela sofreu espancamento prolongado que causou graves ferimentos. No entanto, a causa da morte foi estrangulamento. Depois disso, os detetives solicitaram um mandado de prisão para Daniel Neel, de 40 anos. Entretanto, o homem não pretendia se entregar e fugiu. Não havia pistas sobre seu paradeiro. Depois disso, os policiais tentaram encontrar Brooke, mas descobriram que ela também havia desaparecido. Será que ela fugiu com o marido ou se tornou a próxima vítima? Ao anoitecer do mesmo dia, uma testemunha anônima procurou a delegacia indicando que Daniel havia ido para um parque de trailers localizado a centenas de quilômetros de sua casa. Ele também sabia que o principal suspeito realmente poderia ter matado a amante, já que Daniel havia confessado isso. Após seu desaparecimento, os policiais foram ao local indicado, mas neste momento os fugitivos já haviam escapado novamente. Foram encontradas testemunhas que confirmaram a presença deles ali. Moradores locais apontaram o trailer onde eles ficaram. Na lixeira, os detetives encontraram o recibo de um posto de gasolina localizado a alguns quilômetros. Nas gravações das câmeras de segurança, eles viram Brooke e Daniel entrando juntos na loja, de mãos dadas. Era óbvio que Brooke não era vítima de sequestro. Ela acompanhava o marido voluntariamente. Em 3 de julho de 2018, Brooke apareceu inesperadamente.
Ela foi imediatamente detida e levada à delegacia. Ela contou que Daniel ligou para ela no meio do dia do desaparecimento de Cristina. O homem pediu que a esposa trouxesse ferramentas e alguns itens de casa, alegando que o porão da fazenda da família estava inundado e ele precisava ir lá consertar tudo. Segundo ela, quando chegou com tudo para Daniel, encontrou Cristina lá. Brooke admitiu que Daniel e Cristina brigaram novamente, o que levou a uma briga física. Segundo ela, apenas observou o que acontecia sem querer se envolver. Com raiva, Daniel golpeou Cristina tão forte que ela caiu e perdeu a consciência. Depois disso, o homem supostamente levou a esposa para fora e voltou para casa com uma pá. Ela foi para o carro e simplesmente esperou pelo marido. Ele demorou muito para aparecer e quando voltou estava ofegante e todo sujo. Brooke afirmou não ter envolvimento com o ocorrido. Ela não matou a rival, mas estava certa de que Daniel havia matado e enterrado Cristina em sua propriedade. Ela não podia dizer o local exato, alegando que não participou do processo e não viu nada. Brooke disse que não sabia onde Daniel estava agora, que não se viram mais. Os detetives não revelaram que o corpo da amiga já havia sido encontrado, apenas ouviram a história esperando encontrar mentiras e inconsistências da suspeita. Mas havia poucas. Depois disso, ela foi liberada para ir para casa, pedindo que entrasse em contato com a delegacia se notasse ou soubesse algo novo sobre sua amiga desaparecida. Tudo foi apresentado como se a amiga da vítima estivesse fora de suspeita, como se tivessem acreditado nela. Na verdade, depois disso ela foi observada de perto e notaram que ela visitava regularmente o mesmo parque de trailers onde seus pais tinham uma pequena casa. Brooke havia afirmado anteriormente que não sabia onde Daniel estava, mas eles foram vistos juntos nas gravações das câmeras do posto de gasolina, o que significa que fugiram juntos, mas possivelmente se separaram depois. Os detetives decidiram verificar as palavras da suspeita quando ela foi novamente ao parque de trailers. Brooke já estava sendo esperada pelos investigadores que entraram com ela no trailer. Daniel estava lá. Ambos imediatamente se recusaram a cooperar com a polícia e exigiram um advogado. Não houve resistência e os suspeitos foram presos. O que mais gerava questionamentos era o provável envolvimento de Brooke no assassinato. DNA de Daniel foi encontrado no corpo de Cristina, mas isso não significava que ele fez tudo sozinho. A esposa também poderia ter espancado a vítima, ajudado a se livrar do corpo e limpar o local do crime, que estava tão bem limpo que nenhuma evidência foi encontrada. Segundo Brooke, o relacionamento de Cristina com Daniel estava tomando um rumo indesejado. Ele regularmente agredia sua amante, mas ela o perdoava repetidamente devido aos fortes sentimentos. Ela admitiu isso várias vezes para membros da família. Devido aos fortes sentimentos, ela não quis terminar o relacionamento. Cristina apenas esperava que agora que estava financeiramente independente, resolveria os problemas com o marido e poderia melhorar o relacionamento com Daniel. Mas esses sonhos não se realizariam. Tudo levou ao assassinato. Ambos foram interrogados, mas ninguém conseguiu fazê-los confessar. Brooke insistia que Cristina sempre provocava agressão, como sempre acontecia, então o marido perdeu o controle. Daniel simplesmente se recusou a cooperar com a investigação. Seu advogado insistia que a promotoria não tinha evidências suficientes para acusação, mas ele estava errado. O motivo pelo qual Cristina foi morta permaneceu um mistério. Sua ex-melhor amiga insistia em sua inocência. A defesa realmente tinha grandes chances de lutar pela liberdade dos suspeitos. Daniel, de 40 anos, estava detido sob fiança de $1 milhão, que não conseguiu pagar, então permaneceu preso. Não havia evidências suficientes para acusá-lo de homicídio em primeiro grau. Para evitar a impunidade de Daniel, ofereceram a ele um acordo com a promotoria. Daniel concordou em se declarar culpado de homicídio em segundo grau, que tinha pena máxima de 40 anos. Após o acordo, o criminoso recebeu 16 anos de prisão. Brooke, de 38 anos, admitiu culpa por acobertar o crime, o que evitou uma pena longa e ela foi condenada a apenas 1 ano de prisão. Ela efetivamente admitiu que observou o processo de assassinato de sua melhor amiga e não a ajudou. No entanto, a promotoria não obteve as provas necessárias para considerar a mulher envolvida no crime. Após cumprir a pena, ela continuou mantendo o relacionamento com Daniel. A família de Cristina ficou chocada. Até seu ex-marido Troy se manifestou negativamente sobre a brandura da pena, mas os familiares não conseguiram uma revisão da decisão judicial. Todos foram forçados a aceitar o ocorrido. Apesar de 4 filhos terem perdido a mãe, a filha mais velha de Cristina, Hailey, que tinha 15 anos na época, ficou morando com a avó materna.
Os outros 3 filhos foram morar com o pai. Em entrevista após o processo judicial, a mãe da vítima declarou que não queria que a filha fosse lembrada como vítima de crime ou violência, porque ela era principalmente uma excelente mãe, filha e irmã. Ela lutou por muito tempo pela revisão da decisão judicial e pelo agravamento da pena, mas isso não teve sucesso.